Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a organização do povo de Israel no deserto. E isso tem uma aplicação para nós na Era da Graça, no Novo Testamento, que precisa ter o correspondente, é claro, na edificação da igreja. Essa palavra é importante, edificação da igreja. A igreja não é um monte de religiosos ajuntados, isso não é igreja. Uma empresa que fica fazendo campanha, propaganda para atrair pessoas ouvindo de religião, isso não é igreja. Igreja é o povo de Deus edificado, compromissado, cada um no seu lugar, organizado por vidas, lideranças, células e a genealogia espiritual. Isso precisa ser bem claro na igreja. No nosso meio, na comunidade, qualquer um precisa ser cada um. Eu vou explicar. Qualquer um precisa ser cada um. Quando reunimos muitas pessoas em um culto, cada pessoa veio por conta própria, do seu jeito. Mas no nosso meio é para cada pessoa vir por compromisso. Nós não vamos fazer um ajuntamento de qualquer um que queira ouvir a palavra. Claro que todos são bem-vindos, mas nós temos um compromisso de cada um que tem compromisso com Deus se juntar conosco para darmos culto a Deus. Os líderes precisam contar os seus liderados se estão ali, e quem não está, o culto a Deus é solene, é sério, é obrigação, é mandamento de Deus. E cada pessoa precisa ser reconhecida, não pode faltar culto. Quem tem compromisso e está congregando não pode faltar o culto com o corpo, com quem tem compromisso. Cada um tem que ser contado pelos líderes, e aquele que não está precisa saber por que não está, o que está acontecendo com ele. Não é assim na maioria das igrejas. Qualquer um pode vir, todo mundo é bem-vindo. Quanto mais número houver, melhor. Não importa que seja um número muito grande de pessoas vazias. A igreja é cheia de pessoas vazias. Isso não vai ter sentido para Deus, mas tem muita importância para os líderes que querem mostrar a sua importância pela quantidade de pessoas que estão ali à sua frente, não importando o que eles vão falar. Eles querem ver muita gente, e a importância da reunião é medida por isso, pelo número de pessoas que estavam ali. Nada mais distante do pensamento de Deus. O culto é a convocação de todos que têm compromisso para darem culto a Deus, cumprindo a obrigação do segundo mandamento, dar culto a Deus e a nada mais. É compromisso nosso, é função dos líderes edificar o povo dessa maneira. Não é fácil, nada fácil, mas os líderes têm que edificar o povo dessa maneira para que todos ali estejam em compromisso com Deus, dando o seu culto. Cada um vai dar o seu culto, não é qualquer um, de qualquer jeito. No nosso meio, qualquer um é cada um. Bom, no Antigo Testamento nós lemos em Números algo muito interessante que serve de tipo bíblico para nós. No livro de Números, capítulo 2, disse o Senhor a Moisés: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, todos de frente para a tenda da congregação. Os que se acamparem ao lado do oriente serão os do estandarte de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá.
e o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E aí passa a relatar todos os outros. A seguir, junto com Judá, do lado oriental, Issacar e Zebulon. Totalizavam 186.400 homens, todos convocados para uma possível guerra. Teriam cada um deles que está debaixo da autoridade do seu líder familiar, debaixo da autoridade do líder da tribo, e cada uma das 3 tribos debaixo do líder geral, que era o príncipe de Judá. Deus mandou que houvesse uma organização do lado oriental. Depois, do outro lado, aí começava um outro grupo lá do sul. Era o Rúben, a tribo de Simeão e a tribo de Gade. E assim por diante, todas as demais tribos se acampavam nos vários lados, e mais próximo ainda do tabernáculo, aí se acampavam os levitas e os sacerdotes, e Moisés e Arão. Eles ficavam bem pertinho em volta do tabernáculo. Os restantes das tribos se acampavam um pouco mais afastados, mas todos em volta. O acampamento era muito bem organizado, tudo definido, cada pessoa se acampava no seu lugar, e havia o estandarte, a bandeira que era levantada de cada tribo. Assim Deus estabeleceu, e isso ficou como um exemplo para nós, que o povo de Deus precisa ser organizado por tribos, famílias, células, debaixo de autoridade todos, debaixo de autoridade todos unidos em um só corpo. É assim que você vê a igreja? É assim em nossos dias? Nada mais distante, cada um faz a sua denominação, sua igreja do seu jeito, faz reunião do jeito que quer. Por enquanto, as coisas estão assim, mas Deus faz com que o Espírito Santo vá unindo as pessoas e fazendo cair as barreiras, e os líderes que são sectários, que causam divisão, que provocam divisão de propósito. Eles dividem o seu povo dos demais para que o seu povo não tenha influência dos demais e obedeça somente a ele, para ele fazer o que ele quer, ensinar o que ele quer e dar o dinheiro todo para ele administrar. Infelizmente, esse espírito denominacionalista ainda está forte no meio evangélico, mas só vai durar até que a dor venha, e vem muita dor. Deus sabe disciplinar o seu povo, e muita coisa vai acontecer para que o povo de Deus entenda que somos um só povo, de um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só Bíblia. Somos um povo só. Temos que estar organizados debaixo, cada um da sua liderança, mas todas as lideranças juntas. Deus quer que sejamos assim. Isso é um propósito de Deus, e Ele vai fazer coisas acontecerem para que o povo caminhe nessa direção. O Antigo Testamento é um exemplo para nós. Havia um líder em conteste, que era Moisés. Hoje nós temos um líder em conteste, que é o Espírito Santo. O problema é que ele não é muito ouvido, mas Deus vai fazer coisas acontecerem para que o seu povo caminhe nessa direção de ser um só povo, de uma só fé, de um só Deus, de uma só Bíblia. Vamos orar nesse sentido, e faça sua parte. Ande com seu líder, a sua liderança que Deus colocou na sua vida. Se reúna, trabalhe, viva, ore com eles, trabalhe, sirva ao Senhor, sirva a seus irmãos, confesse seus pecados a eles. Pois é, ande com os seus irmãos, cada um debaixo do estandarte da sua liderança que Deus estabeleceu. Você entende isto?